Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Grata satisfação retornar a essa casa, uma casa tradicional do movimento espírita soteropolitano, que é a Casa de Emmanuel, uma casa que já tem muitos anos, de divulgação doutrinária. Muitos anos, já está para fazer 70 anos, Então é sem dúvida um baluarte na nossa cidade em termos de divulgação da doutrina espírita. Fico muito satisfeito em estar aqui novamente para reencontrar as pessoas que a gente geralmente vê aqui e também encontrar outras que a gente nunca viu, mas que sempre, obviamente, trazem um brilho a mais para que a gente aprenda essa doutrina que esclarece e liberta consciências. Na noite de hoje, especialmente, nós temos a grata satisfação de falar um pouco sobre a questão do auto-perdão, que é um assunto ímpar. Auto-perdão é um assunto que nos toca a todos, porque é um exercício desafiador para nossas vidas. É interessante porque é um assunto novo. Se a gente pensa em termos de teologia, vamos perceber que nas grandes religiões nós temos a repetição arquetípica do tema perdão. Mas auto-perdão, a gente só vê vislumbres desse assunto. No texto bíblico, nós não temos absolutamente nada que fale diretamente sobre perdoar-se a si mesmo. Não tem. Se você pega um texto, por exemplo, hindu, para poder ler a respeito do auto-perdão, literatura védica, por exemplo, não encontramos nada sobre auto-perdão. Bhagavad Gita não tem. Se pegarmos um texto budista, não tem nada falando sobre auto-perdão. Fala sim, perdão, mas especificamente perdão a si mesmo, a gente não encontra. Se a gente se debruça sobre a literatura islâmica, no islamismo também não encontramos nenhuma sutra no Alcorão, no Corão falando corretamente, sobre a questão do auto-perdão. Não tem. É um assunto recente. Se você pegar, por exemplo, as 5 obras principais de Kardec, se a gente pegar aqui o Pentateuco Espírita, quais são as 5 principais obras? O Livro dos Espíritos, em primeiro lugar. Em segundo lugar veio o Livro dos Médiuns. Em terceiro lugar foi publicado o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Em quarto lugar foi publicado o livro O Céu e o Inferno. E em quinto e último lugar foi publicado o livro A Gênese. Nós encontramos alguma coisa lá diretamente sobre auto-perdão? Não. Só tem falando de perdão. Auto-perdão não tem. É um assunto recente. É um assunto muito recente. Vemos literatura complementar falando sobre auto-perdão, textos espíritas, textos psicografados sobre o assunto. Vemos textos interessantíssimos. De Joana de Ângeles, por exemplo, na sua série psicológica, temos sim. Vemos o espírito Hamed trazer também páginas belíssimas sobre auto-perdão. Temos sim, mas na obra básica não tem. É assunto recente, é algo que vem sendo explorado recentemente, não é uma coisa antiga, e é algo para a gente se perguntar, mas por que não se falava disso antes e agora a gente está falando? Aí vem uma coisa interessante para a gente pensar. Inicialmente, na história da evolução filogenética da humanidade,
ou seja, da evolução da espécie humana, é interessante que a gente comece com o perdão. E à medida em que nós vamos evoluindo e tomando consciência da necessidade de perdoar, lentamente a gente vai também tomando consciência de que nós precisamos aprender a nos perdoar. É uma consequência evolutiva, uma gradação. Lentamente estamos tendo a oportunidade de amadurecer e perceber que o perdão precisa também abarcar nós mesmos. A gente muitas vezes se prende à lógica do perdão ao outro e perdão a Deus. Nós vemos textos bíblicos, textos religiosos, budistas, islâmicos, hinduístas, das grandes religiões, textos espíritas esplêndidos sobre remorso, sobre arrependimento, sobre culpa. Mas sobre auto-perdão é algo muito recente. Então nós lentamente vamos olhando assim, com esse olhar de curiosidade, por que hoje a gente tem falado sobre isso? Porque agora estamos lentamente alcançando a maturidade que justifica que você olhe para si e se pergunte se você é capaz de perdoar-se pelo que você fez ou pela sua omissão, pela sua negligência. Que a gente também às vezes tem dificuldade de se perdoar pelo que não fez, mas deveria ter feito. Então, por conta disso, agora nós estamos lentamente, gradativamente despertando. Mas perdoar o outro já é tão difícil. Perdoar a si mesmo, ai meu Deus, lá vem esse rapaz aí na frente falando para mim que eu tenho que me perdoar. Já não consigo perdoar o outro, vou ter que me perdoar. Ou o contrário, tem pessoas que têm atitudes extremamente opostas a essa. Perdoar-me é fácil, eu continuo fazendo errado, está tudo bem, eu me perdoo. Na verdade, não é que a pessoa se perdoa, ela não atingiu ainda sequer o reconhecimento empático de que ela está errando. Então, não há ainda um auto-perdão na medida em que houve ainda uma dificuldade de discriminar, ou seja, de discernir que ali é um equívoco. Então, na medida em que eu não percebo aquilo como um equívoco, eu não tenho que perdoar, eu não vou perdoar. E aí, por isso, tem esses dois extremos. Ou eu tenho uma dificuldade tão grande de me perdoar, que eu me reclamo quando o Danilo vem para cá me falar que eu tenho que perdoar. Ou é tão fácil se perdoar que na verdade eu não estou me perdoando porque eu sequer tenho consciência de que estou errando. A grande questão do perdão é interessante. Eu gosto de etimologia, eu gosto da origem das palavras, da história das palavras. Toda palavra tem uma história, a gente sabe, né? Tem palavras que a gente diz assim: fulano está enfesado. A gente sabe de onde é que vem essa palavra? Quer dizer que fulano está cheio de fezes, ele precisa ir no banheiro. Estranho, né? Pois bem, as palavras têm uma história. Não sei quemzinha é uma pessoa sofisticada. Antigamente isso era um xingamento, agora é elogio. Por quê? Porque a palavra sofisticado vem de sofisma, quer dizer algo falso. Sofisticado era antigamente algo falso. Hoje a gente fala sofisticado como se fosse uma coisa complexa, bonita, elegante, né? Uma coisa positiva. Pois na origem não era nada disso. Pois bem, a palavra perdão tem uma origem também interessante. Vem de perdoar, que por sua vez é a junção do prefixo per, que quer dizer por inteiro, com a palavra doar. Doar por inteiro. Per é por inteiro na medida que a gente vê, por exemplo, a gente quer uma coisa que seja feita por inteiro, a gente quer uma coisa perfeita. A gente quer passar por um caminho, a gente vai correr aquele caminho inteiro, então a gente vai percorrer. Então a gente tem aí
indícios de que justamente a grande dificuldade é de doar por inteiro. A gente é apegado, a gente guarda rancor, ressentimento, mágoa. A gente guarda, não vou doar, eu vou abrir mão aqui disso, mas é uma injustiça, não. E aí com isso a gente tem dificuldade de ceder. Olha aí a palavra ceder como cabe direitinho. Perdoar é ceder, é aprender a deixar para lá, é entregar para o outro. Olha só, é bom que eu diga isso. Quando eu escolho deixar para lá, eu me eximo do impacto negativo daquilo em minha vida. Mas a pessoa que nos causou qualquer tipo de dano haverá de lidar com a sua própria consciência. É com ela e Deus. Eu não tenho mais parte nisso. Eu já não sofro mais com esse assunto. Entende qual é a questão do perdão? É uma atitude inteligente. Perdão é uma atitude inteligente. Estava lendo uma revista espírita há poucos minutos antes de vir para cá, e numa revista espírita falava exatamente disso. Você até exato aqui para dizer qual foi a revista. Foi a de março de 1858, um diálogo com o assassino Lemaire. Lemaire trazia justamente o fato de que a gente, muito frequentemente, não consegue enxergar como é algo corajoso, como é algo forte perdoar. Perdão é para fortes, os fracos não perdoam. Perdão é uma atitude inteligente, porque você se liberta de um problema. Os zen budistas falam muito sobre isso, né? Eles dizem assim: o passado não determina o presente. O único passado que determina o presente é o passado que continua presente. O passado não determina o presente. Eu que arrasto o passado comigo, e porque está presente, esse passado vai influenciar na minha vida. Se eu consigo deixar o passado no lugar dele, ele não me influencia. Se eu consigo abrir mão, ceder, esse passado fica lá atrás, mas a gente arrasta consigo aquilo e se mantém aprisionado àquele assunto. Ou seja, a gente não consegue viver o momento que a gente está vivendo e aproveitar para tomar as decisões conscientes que nós necessitamos. É como se você estivesse dirigindo um carro apenas olhando para o retrovisor. Não dá, você vai bater. Não dá para você desenvolver, você vai ter dificuldades. Então, por conta disso, a gente precisa, sim, aprender a olhar o para-brisa, que é o momento presente, que é o que realmente importa. A gente fica olhando para trás, os retrovisores, e acaba dando de cara com o poste. Então, por isso é importante que a gente lentamente, gradativamente, abra mão. É difícil? É difícil, eu não estou dizendo aqui que é fácil, não. Por quê? Porque geralmente a gente tem uma crença de que perdoar é ser conivente com o erro do outro. Quem fala isso não é Danilo, não. É a doutora Robin Kassarjian, num livro primoroso que eu li após uma sugestão em uma palestra de Divaldo Franco. Ele falava sobre esse livro, O Livro do Perdão. O nome é esse. O Livro do Perdão, de doutora Robin Kassarjian, uma psicóloga transpessoal, que vai mostrar em capítulos interessantíssimos o desafio de perdoar o outro, de perdoar a si mesmo, de perdoar a família, de perdoar no trabalho, de perdoar no relacionamento, de perdoar. Como é importante perdoar. E aí a doutora Robin Kassarjian vai colocar desde o início do livro que um dos maiores dificultadores do processo do perdão é a crença equivocada de que nós temos de que
nós, quando perdoamos o outro, estamos sendo coniventes com o erro do outro. Não há conivência, porque, como eu disse, você libera a sua consciência daquilo, mas o outro vai precisar arcar com as responsabilidades do que fez. A gente não vai ter a chance de simplesmente liberar o outro da responsabilidade. Não tem como. A responsabilidade individual é intransferível. Não tem como. O outro vai arcar com a responsabilidade. Vai, a gente não tem como fugir disso. A grande questão é essa: a gente precisa se despir desse equívoco de que a gente é que vai trazer a justiça. Às vezes a gente tem essa prerrogativa de querer ser o dono da justiça. Eu sei como é que deve ser feita a justiça divina. Deus está atrapalhado aí com outras preocupações, escrevendo em linhas tortas. Então eu vou fazer, eu vou ser a mão de Deus para ser a justiça. Isso é discurso de obsessor. A pessoa que diz isso é um obsessor em potencial e já é, inclusive, um assessor de obsessor. Eu brinco dizendo que é o turnão do obsessor. Por quê? Porque vem para fazer a desobsessão na casa espírita. O obsessor é orientado, doutrinado no diálogo fraterno ali, na reunião mediúnica, é encaminhado, e daqui a pouco a pessoa continua fazendo desobsessão. Por quê? Porque ela não se transformou. Então ela continua atraindo, imantando, magnetizando a presença de obsessores, que ela está abrindo a porta para que venham para perto. Porque, como diz Joana de Ângeles em Dias Gloriosos, no fenômeno obsessivo, nós temos uma consciência culpada atraindo o algoz. Então é preciso que a gente se responsabilize. Está aí um tema importante. Quando falamos em responsabilização, retomamos a questão do auto-perdão. Porque no momento em que a humanidade lentamente aprende a se responsabilizar, e aliás isso é uma das coisas que a doutrina espírita mais traz para a minha vida, confesso a vocês que me tornar espírita no início foi muito incômodo. Ah, mas tá tão gostosinho, deixa como tá para ver como é que fica. Mas e a lei de causa e efeito? Ah, puxa, mas não dá para a gente dividir essa culpa aí em 12 encarnações? Mas e a lei de causa e efeito? Ou seja, a gente não erra mais em paz. Uma vez a doutrina espírita começa a fazer sentido nas nossas vidas, nunca mais a gente erra em paz. Aí quando Danilo fala isso, um ou outro na plateia entra na famosa síndrome da lagartixa, balançando a cabeça positivamente, porque bateu, doeu, leve para casa que é seu. A gente começa a se responsabilizar. Já não cabe mais dizer, ah, eu sou assim, síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A gente sabe que a gente está encarnado para melhorar, para evoluir. Como Heráclito foi citado agora há pouco, ele disse que nunca o mesmo homem atravessou o mesmo rio. O rio já não é mais o mesmo, as águas passaram. O homem não é mais o mesmo, ele tem um novo aprendizado. Então ele mudou, ele se transformou. Então estar encarnado é atentar-se a esse processo de mudança, de crescimento. Como diz Pierre Rivail, somos seres mutantes. Estamos em processo de evolução. Então esse processo evolutivo aí nos impinge responsabilidades. A gente começa a pensar, opa, o que é que eu poderia ter feito? Uma vez a doutrina espírita começa a fazer sentido para a gente não erra mais em paz. A gente tem um paradigma, uma visão de mundo, uma visão de homem, de futuro, de Deus, de vida. A gente tem uma forma de encarar a vida que nos responsabiliza. A doutrina espírita responsabiliza o ser. Já não cabe mais você culpar a educação que você recebeu de sua mãe. Já não cabe mais você dizer que é porque seu pai foi negligente,
porque seu avô foi super protetor e muito colo afina as pernas. Já não cabe mais esse tipo de coisa. Você começa a se perguntar: e por que eu encarno com essas necessidades evolutivas, com essas vivências? E aí, lentamente, você se responsabilizando, você começa a tomar consciência dessas responsabilidades. E essa tomada de consciência implica nessa verdadeira circunstância de remorso. Opa, fiz isso. Opa, não fiz o que deveria ter feito. E aí, com isso, você pode entrar em dois caminhos aí, né? Se punir no momento de conflito íntimo. Eu me lembro bem, né? Um texto interessantíssimo, um livro chamado Deficiente Mental, Por que Fui Um, psicografado de vários espíritos, né? Psicografia de vários espíritos, psicografado pela médium Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Ela que traz logo no primeiro capítulo o caso Adolfo. Recomendo a leitura. Ele vai explicar por que ele encarnou do modo como encarnou, vivendo ali em um corpo repleto de deficiências em nível profundo cerebral. Ele tinha dificuldade até mesmo de se comunicar. E aí, quando desencarna, que vai examinar o seu passado evolutivo, ele vai tomar consciência do porquê. Na encarnação anterior, ele havia sido médico nazista. E junto com outros dois colegas, encarnou ali naquele contexto para tentar amenizar o impacto negativo daquelas crenças equivocadas, ajudando na saúde das pessoas. Só que ele faz o contrário. Ele vai fazer experimentos perversos com os presos, vai criar técnicas para poder matar com mais crueldade. E aí, com isso, ele, quando desencarna e toma consciência do mal que causou, entra em um processo de autoculpabilização. Os outros dois têm reações diferentes. Os outros dois também encarnam, inclusive, no mesmo momento em que ele encarnou. Só que eles não encarnam como deficientes mentais. Um ainda equivocado, ainda em diversos deslizes morais, enquanto que o outro numa atitude de busca por uma reparação, pela restauração do mal, dos equívocos causados no passado. Então ele vem novamente, esse terceiro, como médico, dessa vez tentando usufruir da oportunidade da sua profissão para fazer o bem e desfazer o mal feito do passado. E aí, com isso, a gente vê posições completamente diferentes, completamente diversas com relação à questão da culpa. A forma como a gente encara a culpa faz toda a diferença. Mas por que é tão difícil se perdoar, então? Não é fácil. Quando falamos da necessidade de se perdoar, a gente esbarra muito constantemente em uma questão bem pontual: perfeccionismo. Tendemos muito frequentemente a um olhar perfeccionista sobre a vida. Em especial, dizem diversos autores, diversos estudiosos da psicologia vão chegar a essa conclusão de que pais perfeccionistas impõem padrões rígidos, intransigentes, que levam as crianças que não questionam esse tipo de educação que recebem, quando não questionam, a desenvolverem uma personalidade perfeccionista. E aí essa personalidade perfeccionista incute a dificuldade de se perdoar, porque você se exige a perfeição, você exige de você mesmo um comportamento perfeito.
numa crença equivocada de que você já é Deus, que você já é um anjo. Ou seja, você não aceita sequer a sua humanidade. Você não consegue vislumbrar o fato de que você tem uma necessidade evolutiva, uma gradação no seu aprendizado. Você não quer aceitar a realidade de que você é um aprendiz. E como tal, precisa galgar degrau a degrau. Você já quer estar lá no alto da montanha e não se permite aprender com as circunstâncias. E porque é muito perfeccionista, não consegue se perdoar. Fica naquela atitude meia culpa, meia máxima culpa. Ou seja, minha culpa, minha máxima culpa. A gente fica o tempo inteiro nessa atitude e não caminha. Porque esse perfeccionismo acaba atrapalhando tudo em vez de ajudar. Esse padrão, essa exigência intransigente que faz com que a gente queira já ter alcançado o que a gente ainda não dá conta. Isso faz com que a gente não aceite a nossa humanidade, que a gente não usufrua de maneira humilde da nossa pequenez. A gente não reconhece que é pequeno, a gente já quer ser grande. Ainda tem argumento espírita, a gente ainda usa o doutrina espírita. Mas a gente é perfeito, mas é perfectível. Aí usa o termo que a gente vai ver os espíritos falando quando falam a respeito disso, né? De sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aí a gente vai tentar justificar falando isso com essa firmeza, sem levar em conta que tudo depende do nosso crescimento, tudo depende da gradação desse crescimento. E a gente com isso fica aprisionado ao processo de culpa, se punindo e não vai para lugar nenhum. A gente percebe o quê? Que Freud tem um conceito interessantíssimo, né? Puxando a brasa para minha sardinha, né? Minha profissão. Eu vejo isso no consultório o tempo todo. As pessoas se punem, muitas vezes de maneira inconsciente, no processo chamado, hoje está em voga, a gente fala muito sobre isso, né? Autossabotagem. A gente se sabota. A gente sabe, aquela pessoa que tinha tudo para ser super feliz, contente, mas não é. Não consegue se realizar, não consegue concluir as coisas que começa, se sabota. Opa, quem se reconheceu aí, ó, não tem linha ligada para poder perceber a necessidade do crescimento com essa experiência. Pois bem, autossabotagem é o que? É você contra você mesmo. E se você luta contra você mesmo, invariavelmente você perde. Porque se uma parte ganhar, a outra parte perdeu. E a outra parte também é você. Então não adianta ficar lutando contra si. A grande questão é a gente aprender a abdicar de lutas, a aprender a se aceitar, a se colocar no colo, a se abraçar, a reconhecer as suas limitações, as suas imperfeições, as suas dificuldades de maneira amorosa. Isso chama autocompaixão. Você aprender a acolher-se, reconhecendo-se. A gente fica lutando contra si, e aí quando a gente se nega a si mesmo. Aí eu gosto sempre de lembrar uma frase que eu aprendi ainda na graduação, estudando psicologia lá na UFBA. Quem se afirma pela negação, só afirma a negação que é. Olha que importante para a gente pensar. A gente fica se negando o tempo inteiro. Não adianta, é preciso se aceitar. Carl Rogers, grande psicólogo da linha humanista, vai dizer que eu só consigo mudar aquilo que eu aceito. O que eu não aceito, eu não consigo mudar, porque eu vou ficar gastando energia lutando contra. E quando eu abdico de lutas, eu abro mão desse eu ideal e aceito o eu real, eu vou ter energia, a energia que eu estava gastando com a luta, eu vou ter energia para experimentar novos modos de existir, para amplificar o meu repertório comportamental. E aí a mudança acontece, porque eu me aceitei. Vou passar a usar aquela energia que eu gastava à toa, lutando contra mim mesmo, para que aquilo seja algo a ser
integrado, acolhido, amado, a gente precisa se amar. Porque esse é o benchmark, né? Esse é o padrão ouro. Amar a Deus sobre todas as coisas. E como é o resto? E ao próximo. Opa, ó, a referência. Como a mim mesmo. Eu preciso me amar. Esse é o padrão de referência. Uma vez eu me ame. Aí diz Osho, do guru oriental aí, que tem falas bem controversas, mas tem uma fala interessantíssima sobre isso. Ele diz assim, ó: quando eu aprendo a me amar de verdade, esse auto-amor é tão intenso que ele transborda e alcança os outros. Olha aí, hein? O auto-amor transborda e a gente passa a amar o nosso entorno. A gente cresce com amor aos outros ao nosso redor. Então, na medida em que eu aprendo a me amar, eu vou reconhecer as minhas limitações, eu vou ter humildade, não vou cair na armadilha do perfeccionismo, porque o perfeccionismo pode estar a serviço de um orgulho. Olha que fala importante para a gente pensar. Perfeccionismo às vezes está a serviço de um orgulho, essa atitude de severa autocrítica, de rigidez, de intransigência, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Sim, precisamos, obviamente, de esforços para o nosso processo de crescimento. Reconhece-se o espírita verdadeiro pelo esforço de transformação. Então precisamos sim desse esforço, mas daí a querer ostentar uma atitude, uma máscara, uma persona de que já alcançamos o que ainda estamos em busca, aí existe uma distância enorme. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí, com isso, lentamente, a gente vai olhar para si com carinho, vai dizer: oh, meu Deus do céu, eu ainda sou uma carnicinha ambulante, um sarapatel de coruja, mas eu me amo, com essas dificuldades todas que eu ainda tenho, com essas imperfeições todas que eu ainda tenho. Eu estou aprendendo a gostar de mim, estou aprendendo a me acolher, estou aprendendo a respeitar o meu ritmo, a me permitir tomar consciência, para ir lentamente me transformando. Não vou querer dar um salto, porque a evolução não dá saltos. Eu vou dar um passo. A cada dia eu dou um passo. A cada dia eu dou um passo. E vou lembrando que a marcha mais forte de um automóvel é a primeira, porque é a que tira o carro do estado da inércia. E aí, com isso, você tirar ele do estado de estar parado ali, você exige mais. Então, um momento em que você tem que usar mais esforço para começar a caminhar é o momento mais difícil. Mas uma vez você comece a caminhar, lentamente você vai percebendo: opa, já consigo aumentar lentamente a minha velocidade com um esforço um pouco menor. E aí, gradativamente, eu vou crescendo, vou amadurecendo, e aí vou aprendendo a me perdoar. O convite da noite é esse: é que a gente lentamente vá se permitindo crescer. Não com a coisa de cruzar o braço, não, é porque eu tenho que respeitar meu ritmo, então eu vou deixar para daqui a 2 encarnações, porque por enquanto eu sou esse sarabatão de coruja que Danilo falou lá na frente, então deixa como está para ver como é que fica. Não, não é isso não. Isso aí é o famoso empurrar com a barriga. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que é preciso que a gente lentamente se permita aprender, e não queira já ter chegado onde ainda está ali, tateando pelo caminho, tentando rumar para aquilo ali. Então a gente precisa lentamente crescer. A grande questão é que muitas vezes a gente cria a nossa personalidade, ou seja, a forma como a gente se vê, a estruturação do ego, né? Dentro da psicologia a gente chama assim, a estruturação do ego. A gente às vezes cristaliza o nosso passado na forma como a gente se vê. É parte de nossa identidade. A gente acredita que é aquilo que aconteceu.
eu não sou aquilo que me aconteceu. Há uma frase que é atribuída a Jung, mas a gente não encontra na obra dele em nenhum lugar essa frase, mas é compatível com o que ele fala nas suas teses psicológicas, né? Carl Gustav Jung, que é o escafandrista da alma humana, como diz Joana de Ângeles, ele diz assim, a frase, dizem que ele falou isso, mas não tem nenhum documento atestando: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Realmente, é bem compatível com o que ele diz, mas a frase mesmo não é dele. E aí, com isso, a gente vai perceber que eu escolho o que é que eu me torno. Eu não preciso estar preso ao passado. O problema é que a gente se apega ao passado. Se apega ao passado. Já atendi um caso no consultório que foi bem peculiar. A mulher sofria demais no relacionamento infeliz de muitos anos, de décadas. E aí eu perguntei: você já pensou em algum momento em se divorciar? A resposta dela foi com um olhar de ira: divorciar dele? Eu não vou dar esse gostinho de deixar ele livre, não. Ela não estava percebendo que ela também se aprisionava a isso. O passado estava ali presente, o apego ao passado. E aí ela não percebe que ela também está sorvendo aquele veneno, né? Ela sorvendo aquele veneno, que é isso, né? É como se você estivesse tomando veneno, torcendo para o outro morrer. Não acontece. A gente é que morre, né? William Shakespeare tem uma frase peculiar que diz assim: o rancor é o ácido que corrói o recipiente que o contém. Isso já fala tudo, né? Quem guarda rancor é que vai ser corroído por esse ácido. Não tem como a gente trazer um dano para o outro achando... Não, a gente é que se danifica com isso, a gente é que se prejudica. Não adianta a gente ficar guardando rancor. E quando a gente guarda rancor da gente, a gente precisa parar, respirar fundo e dizer: no passado eu fiz o que eu dava conta de fazer. Era o que eu dava conta de fazer naquela época. Eu não sei lá o que eu sei aqui. Lá naquele momento eu não sabia o que hoje eu sei. Então como é que eu quero cobrar uma mentalidade de hoje lá naquela época em que eu não tinha aprendido ainda? Então com isso a gente vai lentamente aceitando. Porque a grande questão é essa: a dificuldade de perdoar é porque a gente não aceita as coisas como elas são. Hamed, no livro Renovando Atitudes, tem um capítulo lá no final, o capítulo número 52, ele vai dizer que o auto-perdão é desafiador, porque nós frequentemente temos a dificuldade de nos permitir hoje olhar para trás e dizer assim: eu fiz o que eu conseguia fazer naquele momento. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue respeitar o momento que a gente vive. Então por isso a gente não cresce. A gente precisa aprender a focar o aprendizado contínuo. A doutora Robi Cassaglia, no livro do Perdão, vai dizer outra coisa que é bem interessante para a gente refletir. Ela diz assim, que perdão pode ser um ato ou uma atitude. Ato, gente, é um comportamento pontual, como por exemplo, Danilo levantou o braço, é um ato. Atitude é o que? Para a psicologia social, atitude é a predisposição para o ato. Por exemplo, fulano é um investidor com atitude agressiva. Quer dizer o quê? Que fulano tem uma tendência a assumir riscos. A tendência a, isso é atitude. Atitude é ter uma tendência a. Aí ela vai dizer que muito frequentemente a gente tem dificuldade de perdoar e de perdoar-se, porque a gente fica esperando um momento de mágoa para perdoar, para ser um ato. Enquanto que ela vai dizer que o interessante é que a gente aprenda a ter a atitude do perdão, ou seja, uma predisposição prévia ao perdão.
Ainda que a pessoa não tenha me ofendido, ela ainda não me ofendeu, mas eu já tenho uma predisposição para o perdão. Como o caso das mães amorosas. Às vezes as mães amorosas têm essa atitude, de antes mesmo do filho magoar, ela já perdoou. Há quem diga, inclusive, uma frase interessantíssima, de que Deus não perdoa porque jamais se sentiu ofendido. Do mesmo modo que Ele não perdoa, Ele também não castiga. Nós temos, na verdade, a oportunidade do aprendizado pelas consequências dos nossos próprios comportamentos. Não é Deus que castiga, não. No Código Penal da Vida Futura, texto interessantíssimo, que está lá figurado no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nós temos, é um texto que fica mais ou menos no meio do livro, são 33 itens concatenados de maneira lógica, interessantíssimos. Convido à leitura, são interessantíssimos. Eu convido a leitura do item de número 4, por exemplo, o item de número 16, que é o pontual aqui para nós. Kardec vai trazer, a partir do diálogo com os espíritos, da observação do que os espíritos falam, ele vai trazer lá a seguinte assertiva: não basta se arrepender para obter o perdão. É preciso que você se arrependa, é preciso que você vivencie a expiação. Olha que interessante, para só aí você chegar num momento crucial, culminante, mais importante de tudo, que é a reparação. Não adianta você só se arrepender. Aí pega o texto lá do Evangelho de João: arrependei-vos e crede no Evangelho. É preciso você crer no Evangelho. Eu crer no Evangelho quer dizer internalizar o que é posto ali como exemplo a ser vivido. Cristo não é um ídolo a ser adorado, é uma realidade a ser vivenciada. A mensagem de Jesus é algo para que a gente viva na nossa vida, para que a gente aprenda sobre abnegação, sobre humildade, sobre amor incondicional. É isso que é viver o Evangelho, crer no Evangelho, como a fala de João, do arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, por isso é importante que a gente se arrependa, expie. Muitas vezes essa expiação vem em forma de remorso, esse sentimento de culpa, para aí sim vivenciarmos a reparação, que é algo imprescindível. Aliás, eu gosto de falar em 4 R's quando falamos sobre auto-perdão. Os 4 R's do auto-perdão. O que é isso? Primeiro, é preciso que a gente tenha reconhecimento. Reconhecer-se equivocado, reconhecer que causou um dano, que teve algo de ruim em decorrência da sua escolha. E a escolha, eu estou falando, não é só de fazer ou não fazer o mal. A escolha que eu estou falando é a gente, toda vez que escolhe alguma coisa, a gente arca com a responsabilidade daquilo que escolheu. E quando eu não escolho nada, você acabou de escolher. Escolher, não escolher é uma escolha. E aí você sempre escolhe. Então por isso você arca com a responsabilidade do que você escolheu. E aí com isso a gente cresce, a gente amadurece e vai perceber como é interessante que a gente, nesse reconhecimento, é quando cai a ficha. É quando Pedro ouve o galo cantar pela 3ª vez. Está lá no texto bíblico. E então Pedro caiu em si. É o cair em si. É a melhor queda que existe. Dói. Como a gente vê, por exemplo, no livro, na Revista Espírita, de maio de 1860, tem um texto lá sobre remorso e arrependimento. E é colocado lá de uma maneira interessante, que o remorso é o prelúdio do castigo.
Olha que interessante, você intui que vai vivenciar a expiação. Aí esse é o remorso, essa intuição. Que nem sempre ter remorso quer dizer ter arrependimento. Ele faz a diferença entre as duas coisas. Que às vezes você tem um remorso, mas não se arrependeu. E às vezes é o contrário. Você tem um arrependimento, mas não sente remorso. Não sente essa intuição do castigo, da expiação, usando um termo mais apropriado. O Espírito, um anjo guardião, vem nessa mensagem falando sobre isso. E aí a gente vai ver que no céu e no inferno, o remorso é o precursor do arrependimento. Olha que interessante. Kardec no céu e no inferno vai dizer que geralmente o remorso vem antes do arrependimento como a intuição da expiação que vamos precisar vivenciar. Então por isso a gente vai lentamente percebendo que o remorso é a dor moral. O remorso é a dor moral. É o momento em que você sente aquilo ali, é o cair em si, é esse reconhecimento. E aí percebeu, teve o reconhecimento, aí você vai para o segundo estágio, que é a responsabilização. É o segundo R do auto-perdão. Responsabilização. Responsabilização é incluindo a responsabilização de si e do outro. Que a gente sabe que a gente tem a responsabilidade, mas às vezes naquele contexto ali, há responsabilidades de outrem. Outras pessoas também têm alguma responsabilidade ali naquela situação. E aí você aprende a enxergar as coisas como elas são e a colocar os devidos pingos nos is. Não vai trazer para si uma culpa neurótica, uma responsabilidade que não é sua. Então no momento em que você se responsabiliza, você cresce, você amadurece. E aí você vai para o terceiro R, que é o que a gente falou agora há pouco, a restauração ou reparação. A gente vai reparar o dano causado. Não adianta só se arrepender, não adianta só expiar, você precisa reparar. Você precisa voltar naquele contexto e reparar. Ah, mas fulano já desencarnou, como é que eu vou reparar uma coisa que eu causei a ele? Você não precisa fazer a Beltrano, a fulano, não. Você precisa fazer na vida. E aquilo se repara por si. E aí com isso, lentamente você chega no quarto R, que é a renovação. Não adianta você se arrepender, não adianta você reparar e continuar errando. A renovação inclui o momento em que você se transforma, o momento em que você verdadeiramente consegue subir de nível. E nessa subida você se transforma. Isso é a renovação. Isso é uma transformação verdadeira. O convite da noite é que a gente aprenda a desenvolver esse auto-perdão, lembrando de uma coisa: a psicologia positiva vai falar que o problema do auto-perdão sem autoconsciência é que a pessoa não desenvolve empatia pela pessoa que se sentiu ferida. Você precisa se auto-perdoar com empatia pela dor do outro. E isso vai fazer diferença. Se você se auto-perdoa e simplesmente não desenvolve essa capacidade de se colocar no lugar do outro para tentar ajudar o outro dentro da sua perspectiva, não adianta de nada. Então a caminhada é, sem dúvida, desafiadora. A gente precisa lentamente crescer, amadurecer para sair dessa atitude de perfeccionismo que invariavelmente, como diz Hamed, vai nos trazer uma sensação permanente de fracasso. Perceba que quanto mais perfeccionista, mais a gente fica com a sensação de fracasso, porque não dá para viver perfeição que só está no nosso Criador. Então lentamente a gente amadurece, e aí lentamente a gente para de se comparar com o outro e aprende a respeitar a nossa singularidade. Comparação tem sido nas redes sociais um grande dano. Eu atendo isso no consultório cotidianamente. As pessoas ficam achando que a vida dos outros é aquela maravilha que a gente vê nas redes sociais. Ninguém posta boleto, ninguém posta sofrimento, e se posta está com algum problema psiquiátrico sério, né? Então a gente não pega passarinho dizendo show. Na rede social a gente só mostra coisa boa, maravilha.
Então é preciso que a gente pare um pouquinho e aprenda a respeitar a sua singularidade, o fato de você ser único, única. E com isso, lentamente, se amando, aprenda a respeitar-se. E isso vai ajudar você a se perdoar. Então, que o auto-perdão seja uma consequência do nosso amadurecimento em nossas vidas. E com isso nós consigamos, acima de tudo, perdoar o outro. Como diz o apóstolo Paulo em mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente pede perdão para o outro, estamos pedindo perdão. Quando damos perdão para o outro, estamos pedindo perdão para nós mesmos. Então, que a gente se lembre do que é colocado no Pai Nosso. Perdoa-nos à medida em que soubermos perdoar o que os outros nos causam de mal, aqueles que nos ofendem. Então é preciso que a gente lentamente transforme em realidade esse perdão em nossas vidas, para que assim, nas nossas vidas, sejamos abençoados com novas oportunidades de crescimento, de amadurecimento, de iluminação. Que assim seja.